Olá! Dando seguimento à nossa jornada constitucionalista, depois que passamos pelo modelo de Estado romano, que vimos no último vídeo, vamos agora tentar entender um pouco do Estado medieval. Para você que está chegando agora, informo que os links para os episódios anteriores estão na descrição deste vídeo e recomendo que veja na ordem para não perder o trem dessa nossa história da cidadania. Vamos lá? No episódio anterior, ainda desenvolvendo uma das principais regras constitucionais, que é a que determina quem manda, passamos pela racionalidade de gregos e romanos que propuseram uma tecnologia política da desigualdade, a noção de vida ativa. Também vimos, pela complexa organização de poder dos romanos, que precisavam administrar um vastíssimo império e tiveram que contar com vários parceiros, como os burgueses e legionários, né? E isso sem falar, claro, numa requintada tecnologia, o direito. E vimos que o cristianismo chegou mudando os modelos da sociedade romana, trazendo um novo ingrediente para a cidadania, a igualdade. Agora, dando seguimento, vamos ver que o mito vamos ver que o mito, se perdeu espaço para a escrita como tecnologia de memória, estava longe de ser vencido como tecnologia política. E vamos ver também que essa nova tecnologia escrita ainda era para poucos, somente para alguns privilegiados. A referência ao filme O Nome da Rosa, que indico para você assistir, justifica-se pela excelente forma como conseguiram transmitir o clima do Estado medieval, sobretudo na exclusividade que somente alguns tinham para acesso ao conhecimento, que mesmo sofrendo uma grande força entrópica por seguidas traduções e cópias, estava gravado nos livros. Estudaremos também os fundamentos morais que construíram um perene sistema de poder, que podemos chamar de cristandade europeia. E veremos como esse mesmo sistema de poder trouxe completa estagnação para a evolução da cidadania como hoje nós a conhecemos. Tanta verdade que durou por mais de 1000 anos de nossa era. E ainda destacamos o papel da invasão árabe, que mexeu com as estruturas de poder e abriu caminho para a modernidade. Vamos então colocar ritmo na nossa história da cidadania. Pois é, ainda temos muito que caminhar nessa jornada e o melhor ainda nem começou. Como de costume, para refrescar nossa memória, é importante lembrar que hoje vivemos em sociedades complexas, cheias de diversidade e problemas pelo contato permanente entre os universos morais dos grupos cada vez mais próximos no tempo e no espaço. É importante lembrar, então, que a missão do jurista do século XXI conseguir apaziguar essa gente que teima em não se esforçar na busca da tolerância e do entendimento. Também é importante lembrar que precisamos ficar atentos para o que podemos chamar de tecnologias da inteligência, ajudando nossa memória o tempo todo e colocando sobre nós uma acumulação de informações quase diluviana. Tá? Também não podemos esquecer da entropia, uma força natural recobrindo de desorganização nossas pretensões de ordenar as relações humanas. E que o sistema do direito tenta o sistema de direito tenta enfrentar essa tendência universal, sempre procurando, através da reflexão ética sobre os universos morais em conflito, produzir regras universais que sejam eficazes e legítimas. Além disso, que somos herdeiros de uma tradição que nos leva muitas vezes a acreditar que existe uma desigualdade natural entre os homens, a ideia de vida ativa e seus conceitos de labor, trabalho e ação. Herança essa grega que foi bastante inteligente essa herança grega que foi de forma bastante inteligente adotada pelos romanos para conseguirem manter o poder por séculos em um vasto império, né? Através de regras de como dar poder para as pessoas mais adequadas para pilotarem o navio, que é o Estado na República Romana.
mesmo que para isso tenho que contar com a força de profissionais da guerra, como os legionários. Por fim, é importante também lembrar que o cristianismo vem na contramão das doutrinas até então dominantes, postulando pela ideia de que natural é a igualdade, não a desigualdade. Uma força tão irresistível que fez com que romanos, com seu habitual pragmatismo, acabassem por adotar essa religião com vias a manter o status quo. Pois é, nem parece que estamos caminhando bem rápido nessa aventura, e nossa heroína, a cidadania, ainda terá muitos inimigos a enfrentar. Tudo isso também sem esquecer que nos encontramos em franca aceleração das mudanças, sempre impulsionadas pelas tecnologias da informação e da comunicação. E isso é de suma importância para você, acadêmico de direito, que está sendo treinado para exercer o poder, não perder de vista os amplos horizontes da interpretação constitucional, cada vez mais requerida pelas sociedades democráticas pluralistas. Bom, para nos situarmos no tempo em que paramos no último capítulo, lembramos que os romanos recém adotaram o cristianismo como tecnologia política. E é importante também destacar que quando vimos sobre o sistema do direito, deixamos claro que nós, humanos, nem sempre abrimos mão de nossos conceitos. Não raro, nossos universos morais acabam colonizando as reflexões éticas e o próprio sistema do direito. Isso porque, como acontece em várias religiões, e o cristianismo não foge a esse grupo, essas religiões criam um poder. Isso porque, como acontece em várias religiões, e o cristianismo não foge a esse grupo, cria o que pode ser chamado de doutrina abrangente, ou seja, um complexo de ideias, fundamentos e valores que explicam tudo, de onde viemos, como devemos viver e para onde vamos. Esses sistemas de pensamento acabam absorvendo a política e normalmente excluindo os diferentes da discussão pública, muitas vezes tratando-os como inimigos que precisam ser vencidos, ou pior, precisam ser exterminados, e não podemos deixar de advertir que o pluralismo político é mais um dos fundamentos de nossa república, conforme também estamos estudando. Com isso, tais sistemas acabam criando uma ética do eu sozinho, ou eu comigo mesmo, são dois otários. É o que podemos chamar de ética solipsista, que vai orientar a criação das regras do direito, e nesse caminhar acabam sendo regras de pura coação, e não regras legítimas que são aceitas pelo menos pela grande maioria de seus destinatários. Ora, transformar o direito em puras regras de opressão ao invés de regras de liberdade nunca foi uma receita durável, ainda mais sabendo o que sabemos sobre o conatus que vimos na introdução geral, aquela potência de existir, e a entropia como força universal de desorganização. Dessa forma, sem perceber que estão apenas fazendo uma universalização indevida, confundindo o bom com o bem, tais doutrinas abrangentes acabam tornando-se tirânicas e sempre gerando muito mais problemas que soluções. Muito bem. Colocadas as premissas fundamentais, agora podemos finalmente entrar nesse sistema de pensamento que foi o que podemos chamar de poder constituinte da Alta Idade Média, contando com a ajuda do sensacional Santo Agostinho. E a primeira ideia é justamente essa: afaste-se da política se você quer a salvação. Muito bem. A primeira ideia é: Deus sabe o que faz. Não discuta com ele. Se aconteceu, era para acontecer. O homem bom deve ter fé e aceitar as coisas como sempre foram. Quem lembra aqui do nascimento dos paradigmas que vimos lá na introdução geral, o paradigma do macaco, né? A segunda ideia é que Deus é sempre justo. Aquilo que muitas vezes podem parecer um mal são apenas permissões divinas, como vemos no slide, tá? A explicação sobre a escravidão como uma forma de redenção dos vencidos. Muito bem. Além disso,
A salvação, a vida eterna, o paraíso, é atingida através da conversão, da aceitação de Deus, da oração e da meditação. Essa ideia, tá, vai reforçar o seguinte: não se meta com a política. Aceite, ore e medite, somente assim será um verdadeiro convertido nos mistérios da verdade divina. Né? Muito bem. E uma vez devidamente convertido, abrirá o caminho para a cidade de Deus, a vida eterna, boa, sem sofrimento. Assim, a cidade temporal, a cidade dos homens, nessa cidade, as regras de convivência que devem ser sempre seguidas para que haja em ordem, tá? Onde são colocadas essas regras, e os governantes, os pilotos do navio, que é o Estado, se são governantes é porque Deus assim o quis, com sua absoluta sapiência. E aí, como sempre, vem a nossa turminha, né? Que eu sempre faço questão de lembrar, que é a turminha que sempre se coloca como os guiados, os enviados por Deus. Isso é um problema cultural do nosso país. Sempre vamos procurar aqueles, tem aqui o general Geisel, né, que mesmo confiando em Deus, deu um jeito de fazer uma usina nuclear visando a bomba atômica, claro, uma questão de soberania, né? E sempre pessoas que dizem que são predestinadas, são pessoas que Deus colocou em nossa pátria para nos colocar, nos salvarmos do mal, como se nós fôssemos crianças que não soubéssemos cuidar de nós mesmos. Mas vamos lá, seguindo, né? Como se vê, colocando as coisas nessa ordem, é a igreja que está verdadeiramente habilitada a falar por Deus. Esse é o cerne da questão da cristandade europeia. Porém, né, colocadas em linhas gerais, sempre em linhas gerais aqui na graduação, as fundações do pensamento medieval sobre o poder e a legitimidade de seu exercício, agora podemos trazer mais alguns ingredientes para podermos entender melhor como e por que as coisas se encaminharam, né, dessa forma. É que toda a ideia de glória do Império Romano, sua ordem universal, de progresso e avanço da civilização, pelo passar das gerações e da força entrópica sobre as narrativas, já havia se transformado em um verdadeiro mito. E como todo mito, havia muito mais de ouvir dizer do que de fato presenciar. Poucos se lembravam da prática romana da crucificação como instrumento de pena de morte, nem dos cristãos jogados aos leões. A essa altura, a própria crucificação do Cristo Deus já estava na conta dos judeus infiéis, que não admitiam o Cristo, excomungados para sempre aos infernos. Portanto, podemos pretender validade na conclusão de que era preciso ordenar para o bem, um bem idealizado, mitificado. E pior, um objetivo cada vez mais difícil de ser alcançado. Como pretendo demonstrar na imagem, vemos que a quebra do Império Romano, a queda do Império Romano já estava consolidada. Vários povos já haviam tomado ou retomado suas possessões que os romanos conquistaram, criando um caldeirão de culturas cada vez maior. Não havia internet na época para as pessoas ficarem sabendo o que passa do outro lado do mundo em segundos, como é agora. As distâncias eram imensas em caminhos cheios de perigos. Isso no antigo Império Romano do Ocidente, porque em Constantinopla, importantíssimo cruzamento das rotas de comércio para a humanidade, o Império Romano do Oriente ia de vento em popa, ainda vivendo o período de glória de antes. Esse fato certamente contribuiu fortemente para a fixação desse objetivo pelos governantes da época, o retorno do Império, né? Muito bem. Essa imagem tem a pretensão de reforçar a informação de que os processos de fragmentação eram irreversíveis. Como se vê, já havia aqui no detalhe, ali no norte da Itália, você já vê que já havia vários reinos estabelecidos por governantes que habitavam uma ecologia do poder bastante sofisticada. No detalhe, você encontra, sobretudo, eu vou destacar para você a República de Veneza,
uma cidade comercial que vai fazer uma grande diferença na história, tá? Florença, Gênova, tá? Você já vê aqui o Ducado da Alta da Lombardia, né? O Ducado de Soeba, o Reino de Borgonha. Então você vê isso no ano 1000 depois de Cristo, fica clara essa fragmentação. Pois bem, vamos para a estrutura de poder, né? A estrutura de poder. O território agora é dos feudos, perfeito? Que são governados pelos senhores, os senhores feudais, os futuros nobres, que não contam mais com escravos. Agora são servos em contratos de arrendamento que estabeleceram uma forma de exploração de uma economia basicamente agrária. Evidente que os feudos necessitavam de proteção, né? Cochilou, o cachimbo caiu. A letra C representa a figura dos cavaleiros, também nobres, e os únicos que tinham habilidades com a espada para executarem as funções de defesa sob o comando e juntamente com o senhor. Surge um novo personagem agora na nossa história. A letra P representa o padre. Mas podia ser o bispo, o cardeal ou outra patente de acordo com a ordem religiosa que pertencia, e sempre sob o comando absoluto do Papa, o bispo de Roma, eram os soldados do grande exército de Deus. Sua função básica era fazer a mediação entre os feudos, distribuindo a paz de Cristo, evidente, e recebendo as indulgências que serviam para financiar a sua atividade. Os padres transitavam livremente pelos feudos, porque afinal tomavam café da manhã todos os dias com Deus, e ninguém era corajoso o suficiente para brigar com a igreja e, ao ser excomungado, estar condenado para toda a eternidade a deitar os costados lá nas profundezas na companhia do diabo. Muito bem. Mas não é só isso não, tá? Um senhor que fosse rejeitado pela igreja ficava sem condições de governar. Isso porque seguir um inimigo da igreja era o mesmo que também tornar-se inimigo dela. E o pior de tudo ainda, ele perdia a condição de dar a palavra nos ajustes com os outros senhores. Por quê? Porque agora você vai entender, né? O nosso amigo burguês continuava por aí, né? Também transitando entre os feudos e pagando seus impostos de passagem aos nobres senhores. Eram importantes porque traziam suas valiosas mercadorias que garantiam desde as finas sedas das senhoras da nobreza até as indispensáveis especiarias necessárias à sobrevivência de todos, principalmente a pimenta, pois sem refrigeração, não havia na época, né? Não havia como conservar alimentos pelos longos e tenebrosos invernos, ocasião que muitas comunidades ficavam isoladas, mas também traziam ervas medicinais que salvavam vidas. É importante lembrar que os burgueses de há muito haviam estabelecido uma vasta rede de distribuição entre si. Isso porque, apesar de excomungados pela igreja e vistos como parceiros do demônio, sobretudo pela cobrança de juros nas operações de crédito, não há como negar sua essencial importância na sociedade de qualquer tempo. Apareceu aí na sua mente o fundamento dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa de nossa Carta Cidadão em seu artigo 1º que estamos estudando? Não? Deveria, não é? Também é importante lembrar que burguês não é apenas comerciante. Nessa categoria de pessoas também entra toda sorte de trabalhadores que, como desgraçados, como vimos lá na vida ativa, precisam trabalhar para viver. Perfeito? São os artesãos, os sapateiros, ferreiros, marceneiros, tecelãos, alfaiates, padeiros. São também os prestadores de serviço, como médicos, professores, advogados, engenheiros, arquitetos, transportadores, navegadores e, claro, aqueles da nossa querida empresarialidade, como os varejistas, atacadistas, navegadores e, sobretudo, banqueiros, que já existiam, sobretudo, nas cidades italianas de Gênova e Veneza. Deixe mais essa informação guardada em stand-by na sua memória RAM, porque daqui a pouco o bicho vai pegar, lembrando sempre que estamos a caminho do direito burguês. Finalmente, é evidente, claro, que nem todos os governantes cumpriam fielmente as orientações da igreja. Eles também conversavam entre si, e desse contato começava a surgir o que mais tarde vamos chamar de estados nacionais.
Muito bem. Como funcionavam os acordos entre os senhores feudais? Bom, cada um era senhor absoluto de seu feudo. Perfeito? Muito bem. Tinha suas próprias polícia e forma de solução de desavenças. Perfeito? Isso porque contavam com sua própria tropa de cavaleiros para impor a ordem. Alguma referência ao modo feudal em que algumas localidades brasileiras praticam o exercício do poder? Alguma lembrança da jagunçada do coroné? Não? Pois devia se logar, como nós estamos atrasados no tempo. Pois bem, dessa relação entre os senhores, sempre um temendo ser atacado pelo outro, né? Acabava surgindo uma via de mão dupla. Acabavam, na forma dos romanos, estabelecendo relações de vassalagem, enquanto um aceitava por bem ou por mal ser vassalo do outro. O outro se tornava suzerano, tendo, portanto, direito por laços de fidelidade, certificado por juramentos, normalmente avalizados pela igreja, a receber impostos do vassalo. Com o tempo, alguns nobres acabaram se tornando reis, e outros nobres, sempre ligados por laços de fidelidade, afinal ninguém ia quebrar o juramento e ter que prestar contas com o capeta, não é verdade? A letra D quer dizer duque, que vou explicar mais adiante. Seja como for, passa a fazer parte da nobreza. Perfeito, né? Mas repare, a coisa era organizada, tá certo? Havia vantagem entre suzeranos e vassalos. Da relação de poder entre os nobres, o feudo do barão, suas terras, vilas, cidades, como seus portos e estradas, agora fazia parte das posses do suzerano rei, inclusive suas tropas. No entanto, o rei agora tem a obrigação de proteger as terras que continuam sob a autonomia do duque, inclusive mantendo este último relações de suzerania com outros nobres localizados em suas possessões, menos aquinhoados, claro. Dessa forma, o duque cobra tributos nas terras onde detém autonomia, fica com uma parte e repassa a parte do rei. E assim não perde a nobreza, na verdade, não precisando trabalhar essa atividade servil. No esquema que preparei, eu utilizei a letra B para designar barão, a letra B do lado com roxinho, né? Uma figura importantíssima que vamos ver logo mais adiante, já no próximo capítulo. Por fim, transitam nesse território nossas duas personagens heróicas, né? O padre e o burguês, fazendo a conexão do sistema como linhas de transmissão. Tudo isso dentro agora de um reino, ou em 2 ou vários reinos, todos eles esperando serem reconhecidos como o verdadeiro imperador romano por decisão do Papa. É evidente que isso ia dar muita confusão. E deu sim. Alguns papas venderam o título de imperador, outros utilizavam como ferramenta de poder. Tipo assim, não, fica comigo que eu te dou o título de imperador romano. Você entendeu? Nesse sentido, tá? Hoje em dia ainda funciona isso. No nosso estado contemporâneo, a indicação para ministro do Supremo, para ministro do Tribunal de Contas da União, para ministro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, coisas de repúblicas que ainda dependem da palavra, né? do dono do poder, né? E você já deve ter percebido, portanto, que ainda o Estado medieval ainda habita as repúblicas modernas. Mas sigamos, né? Então nós podemos resumir a estrutura mental dessa sociedade medieval, né? Na imagem, um mundo perfeito, criado por Deus, claro, Deus é perfeito, então o mundo tem que ser perfeito. Se Deus é perfeito e criou o mundo logo é perfeito, tá? A Terra plana, lá no centro do universo. Agora, se você reparar bem nas imagens, você vai ver que aparecem os santos aí, que são os intermediários, perfeito?
E aí o mundo é pequeno, apesar de longas as distâncias, o mundo é pequeno, porque a Terra é plana e os horizontes são pequenos, a vida é uma passagem breve, está tudo determinado, nada pode ser desfeito, só Deus cria, o homem apenas copia. Perfeito? E agora podemos tentar topicalizar os espaços público e privado da época. As línguas começam a ficar cada vez mais distantes, dado ao isolamento. Mas a influência do latim é presente, tanto é verdade que cerca de 30% da língua inglesa é derivada da língua dos romanos. As moedas agora são emitidas pelos reinos e o controle monetário feito pelos reis. Além dos calotes repetidos que dão sobre os banqueiros, irá se tornar costume, tá certo? Mas surge a figura do cambista. Cambiar é trocar, que veremos também adiante. Ele é muito importante no nascimento do direito burguês, tá? O sistema jurídico oficial se descola. Não tem mais aquele sistema universal romano. Há os direitos dos nobres, o direito civil, agora disciplinado pelas bulas papais, que são interpretadas pela igreja. Tá? É o mundo do direito canônico. Tá? E no espaço privado? No espaço privado, no espaço dos burgueses, né? Continuam normalmente autorizadas, os reis autorizam, claro, nas cidades, feudos, monarquias e repúblicas, né? Mas o direito dos burgueses, repare bem, o direito dos burgueses não é mais preocupação do Estado. As corporações de mercadores, corporações de sapateiros, padeiros, advogados, etc., é que passa a disciplinar suas atividades, incluindo os contratos mercantis. Sabe a OAB? Pois é, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, tem nascimento nessas ordens chamadas corporações de mercadores, tá? E aí, essas corporações, elas emitem jurisprudência, tá? No julgamento dos conflitos entre as partes, tá? E daí, dessa jurisprudência vai derivar grande parte do direito burguês, que ainda leva um tempinho para aparecer com seus códigos, tá certo? Muito bem. A cunhagem de moeda feita pelos banqueiros, sempre com autorização dos governantes, e além disso, né, o transporte marítimo continua mantido. Perfeito. Agora, é importante destacar o papel das glosas. O que são glosas, professor? É o seguinte, a igreja toma para si a exclusiva interpretação dos clássicos, tá? Através das glosas. O que é uma glosa? Repare na figura que eu selecionei para você. Ao lado dos textos, inclusive da Bíblia, são inseridos comentários pelos membros das ordens religiosas, os poucos, evidente, que tinham acesso à escrita. Essa tecnologia política que agora é refém dos mitos religiosos. Mitos sim, porque não podemos excluir a entropia subvertendo os trabalhos de tradução. Veja o exemplo da Bíblia. Pega do aramaico, passa para o egípcio, do egípcio para o grego, do grego para o latim. Com que grau de fidelidade as traduções se mantiveram? Agora, imagine do latim para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o português. É por isso que existem tantas traduções diferentes da Bíblia, cada uma trazendo o modo especial de ver o mundo do tradutor, que nós chamamos de idiosincrasia. Esse momento é muito importante para deixarmos claro que a interpretação das constituições sofrem os mesmos efeitos. Repare, tá, que uma visão de mundo, tá? Pense bem na Constituição de 88. Que visão de mundo tinham nossos pais fundadores na década de 80 do século passado, quando redigiram a Carta Cidadã? Quem eram aquelas pessoas? O que pensavam sobre o bem e o mal? E sobre o que é uma sociedade livre, justa e solidária para os nossos pais fundadores, os que escreveram a Constituição de 88? Certamente não é o que pensaram os intérpretes da Constituição dos anos 90, dos anos 2000 e muito menos agora. Para ilustrar essa minha colocação, vou deixar lá na sala de aula uma entrevista com um deputado constituinte de 88 que explica um pouco do cenário do nosso país quando da elaboração da Constituição de 88. Não deixe de conferir, é muito importante para você, tá? Além disso, voltando para mais de 1000 anos atrás, repare nisso aqui, tá? Nessa nossa história da cidadania, veja no destaque
tá? Que vê-se claramente que pelo sistema de glosas, aqui é o texto, gente, esse é o texto original, seja da Bíblia, seja de Aristóteles, seja de Platão, que fala por Sócrates, tá? Esse é o texto original. Então, e aqui são as glosas, a interpretação. Repare bem que o que importava mesmo nessa altura do campeonato eram as glosas, não eram os textos originais. Perfeito? Ou seja, o que importa é a versão e não o texto. Tá certo? Muito bem? Ótimo. Aí você pode perguntar, professor, a entropia, né? Ela agia sobre isso, né? Pois é. É claro que a entropia agia, afinal de contas, né? As ideias são influentes, mas as leis da física, né, não mudam tão fácil assim, não é isso? Pois é, não podemos esquecer do mundo do ser e também não podemos nunca esquecer que o mundo do direito é o do dever ser, né? Mas seja como for, o direito pode muito. E aí nós temos a metáfora da montanha. Imagine que esse triângulo que eu fiz aí é uma montanha, tá certo? A metáfora da montanha e da planície. Explica a visão de mundo daqueles tempos, o que durou até pouco mais de 200 anos aí, como veremos nos capítulos que virão, tá? Lá no topo do alto da montanha, de onde se enxerga mais longe, ficam quem? Os que nasceram para determinar os destinos da humanidade, né? Repare aí na racionalidade grega e romana, entendeu? Embora bastante desvirtuada, porque agora a sucessão no topo se dá pelo nascimento e não pelo mérito, tá certo? Muito bem. Esse é o lugar do clero, tá bom? Dos letrados, dos que sabem, dos que falam diretamente com Deus, os perfeitos intermediários, tá? O segundo estamento, prepare, tá? Mais uma ideia, estamento, tá? É o da nobreza, os escolhidos, os aclamados pelos primeiros, que têm o direito divino de governar. E certamente realizar os acordos, como vimos nos tratos entre suzeranos e vassalos, reis e duques, condes, barões, gente diferenciada, very important people, pô, categoria VIP, né? E no fim, lá no baixão da planície, né? Nós vamos encontrar o que passou a ser chamado de terceiro estado, a planície, onde estão todos em pé de igualdade, todos na mesma condição, todos na mesma altura, estão no plano, é o lugar dos iguais, tá? Que devem ser tratados, claro, evidentemente com todo o amor de Cristo, mas definitivamente não nasceram para o poder, nasceram para obedecer, evidente, e também bancar todo esse sistema, tá? Beleza? Muito bem. Além disso, tá? Isso sem falar no Deus cristão, né? Porque ao contrário das divindades greco-romanas, que podiam inclusive ser enganadas, ok? O Deus cristão é onipresente, tá? Ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele tem poder absoluto, ninguém pode combatê-lo e vencê-lo, né? E finalmente ele sabe tudo, né? Absolutamente sabidão. Ele é tão sabidão que sabe até o que você está pensando. Pois bem, com Deus assim, aí você pode dizer assim, mas peraí, se existem regras rígidas para chegar no paraíso, eu posso pecar em pensamento, não é isso? E aí eu te pergunto, pois é, e você pode pecar em pensamento, se pecar em pensamento você está perdido. Lembrando que a pena para cristã é sem direito a recurso, nem a embargos de declaração, nem duplo grau de jurisdição. Você vai direto para o inferno para todo sempre, não é isso? E aí, meu Deus, como eu faço para não pecar em pensamento? O que você faz? Me diga. Pois é, se você pensou isso, é porque nós não esquecemos também que existe um personagem implacável nessa história, né? A muito conveniente presença do demônio a vigiar a todos o tempo todo para não caírem no pecado de pensar em besteiras não autorizadas pela igreja.
Perfeito? Então é praticamente uma milícia permanente a pairar no imaginário popular da época, né? Então a coisa ficou parada no tempo, todo mundo obedecia e ninguém contestava. Perfeito? Muito bem. Até que, né, nada é para sempre, não é verdade? E nem nunca foi para sempre. E aí os árabes chegam com tudo. Aqui a figura do grande Avicena, e eles realmente ficam impressionados com o que eles veem, né? Eles bagunçam o mito, tá certo? E aí, a nossa turminha que estava bem contente, mandando sem ser questionada, tá? Começa a ficar meio assim, né? Tem os militares que eles sempre são os mitos, mas que são positivistas ao mesmo tempo, né? Eles estão de um lado da razão e do mito ao mesmo tempo. Eles conseguem ser camaleãozinho assim, né? Mas tem esses mitos aí, tipo Jânio, né? Aí volta lá os milicada, não é isso? Mas manda aí, pá, não sei o quê. Mas aí tem os mitos de demagogia total, o povo do amor, não é isso? Aquele pessoal, né? Os candidatos a mito. Bom, voltamos, né? Os árabes, gente, eles tinham uma religião de Estado, fundada na integração das prescrições morais, das normas jurídicas e regras de culto. Tá certo? Olha só essa passagem. Alá é o único legislador. Só ele detém a prerrogativa de declarar o lícito e proibir o ilícito. Que eles ficaram horrorizados quando eles viram a igreja, né, mandando um monte de regra para cima e para baixo, não é isso? E aí, eles não usavam glosas, tá? Era outra coisa, e eles viam, né, as glosas falaram assim, toda tentativa de usurpação pelos homens dessa prerrogativa de dizer falar em nome de Alá, é uma prerrogativa divina, constitui um ato de abominável orgulho. Quem é você para se colocar no lugar de Deus, né? Olha só o impacto que isso gerou, né? Pois bem, continuam eles lá, né? Olha, uma tentativa ignomínia horrorosa de as criaturas humanas se apresentarem como parceiras ou colaboradores do Deus clemente e misericordioso, deixando-se de se submeterem incondicionalmente aos seus desígnios. Perfeito? Pois bem, esse choque de cultura, vocês com certeza já sabem, né? Começa ali, os árabes trazem um outro Deus e um outro profeta. Agora é Alá e Maomé. Alá Deus e Maomé o Cristo, né? Uma outra visão de mundo, aliás, bem parecida com o cristianismo original, aquele raiz que começou, que foi bagunçado, né? Muito bem. E trazem também os clássicos originais, sem as glosas. Eles trazem Platão, que falou por Sócrates, trazem Aristóteles, trazem Cícero, só para ficar nos que nós citamos até agora nessa nossa aventura. E sem falar nos seus próprios gênios, que passaram, né, a serem interpretados livremente, né? E aí matemática, engenharia, arquitetura, medicina, comércio, né? Há uma incrível abertura intelectual que vai dar aso ao surgimento do Renascimento, como veremos mais daqui a pouco, né? E além disso, outros arranjos de poder que a cristandade europeia não conhecia. Repare, para o mundo muçulmano, o trabalho de hermenêutica e a aplicação da lei deriva sempre de dois métodos que eram aceitos unanimemente, tá? O consenso e o acordo. Consenso e acordo entre os sábios, ou seja, o poder não é questão de autoridade, mas questão de entendimento, tá? Mas também de argumentação e convencimento, tá? Além disso, a analogia sistemática, uma forma de extensão a uma situação não regulada de modo explícito pelos livros sagrados, o Corão e a Suna, os livros deles, de uma sentença neles estabelecida para uma situação semelhante. As glosas começam, então, a perder a moral, tá? Isso sem falar que o burguês ele fica aliviado, não é isso? Porque você sabe, se não sabe, devia saber, mas vamos ficar sabendo agora
que o Maomé, o profeta dos muçulmanos, ao contrário de um Cristo que estava longe de exercer aquelas atividades servis, né? Você não vê o Cristo trabalhando na visão da igreja, né? Suando o rosto para ganhar o próprio pão. Não é isso? Muito raro acontecer. O Cristo é tipo um Deus que paira sobre as pessoas, né? Pois bem, Maomé não é nada disso. Maomé era um comerciante, ou seja, uma atividade vista com bons olhos pelos árabes. Ora, imagina aquele burguês pagando indulgências para salvar a vida do avô, do bisavô, do pai, dele mesmo, trabalhando e bancando e sempre tratando mal, sendo maltratado, né? Ele vê o árabe, ele fala assim, poxa vida, vamos fazer negócio, então, não é verdade? Né? Esse choque de cultura acaba abrindo novas perspectivas, quebram paradigmas e com certeza coloca a cristandade em crise, mas ela não ia deixar barato isso, né? Ele não ia passar mesmo em branco. Afinal, para toda ação existe uma reação. A cristandade reagiu com as cruzadas. Muito bem. Mas nada será como antes, tá? O tempo realmente nunca para. Se sempre foi assim na história da humanidade, que dirá para a cidadania, não é mesmo? E mesmo com a retomada do território pelas cruzadas, como você sabe, né? E veremos adiante, o tempo segue seu curso sempre adiante. Como dizia Albert Einstein, quando uma mente se abre para um novo pensamento, ela nunca retorna ao seu estado anterior. E é justamente esse caminho que você está percorrendo nesse exato e único instante. Quer dizer, você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser, não é mesmo? Mas cada instante é sempre única, tá bom? Então, as portas para a modernidade estão abertas, mas houve reação. Mas isso nós vamos ver na sequência da nossa aventura constitucionalista. O mito reage, mas a razão contra-ataca. Aqui na sequência nós temos aí o que eu pesquisei, né? Comparato Ética, Abemar, Direito e Democracia, Paul Gon, História das Doutrinas Econômicas, as Tecnologias da Inteligência do Pierre Levy, tá? A História das Doutrinas Políticas de Mosca e Bouteux, Justiça como Equidade e História da Filosofia Moral de Rawls, tá aí a minha dissertação ainda, né, que também é pesquisa de tantos livros, todos esses, e ainda Cesare Vivante com instituições de direito comercial.